Preparando o Domingo. Alô, você que acompanha agora conosco o programa Preparando o Domingo. Seja bem-vindo, bem-vinda, eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos da liturgia do segundo domingo do tempo comum. É sempre bom a gente ter como referência de vida textos que nos inspiram, nos levam a refletir sobre situações cotidianas e que tantas vezes não encontramos nelas um sentido. A palavra de Deus é isso, é uma bússola na nossa vida porque afinal nos revela, nos apresenta a experiência de milhares de anos, de milhares de pessoas que também na sua busca cotidiana buscavam um sentido, uma explicação, uma razão para viver, uma alegria para celebrar diante de tantos mistérios que a vida nos oferece. É por isso que invocamos sempre o Espírito Santo de Deus, porque afinal, no mistério da vida também se encontra a palavra que é aquela palavra que nos inspira, porque é o mistério da vida que nos evoca uma presença maior do que tudo aquilo que podemos imaginar, a presença divina, a presença desse misterioso dom da vida que nós acolhemos com amor e alegria, mas sabemos também das dores e sofrimentos que eles nos trazem. E é por isso que queremos, ao iniciar este nosso encontro, invocar o Espírito Santo, preparar o nosso coração, deixar que a palavra de Deus possa nos inspirar nesta semana. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem, Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem, Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem, luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A liturgia de hoje começa com uma leitura do primeiro livro de Samuel. É o início do livro em que apresenta o pequeno Samuel que morava no templo porque a sua mãe, Ana, depois de ter implorado a Deus a alegria, a possibilidade de ter um filho, ela promete que iria consagrar o menino ao Senhor. Então ele vai morar junto com o sacerdote responsável pelo templo, Eli. Então vemos aqui uma história que conta da infância desse profeta tão importante para Israel, que é o profeta Samuel. E assim começa o livro. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Esse belo texto que nos inspira a reflexão que cada um de nós pode muito bem fazer facilmente na sua própria vida, que é perceber os sinais de Deus e colocar-se à sua escuta. E aqui o nosso pequeno texto que nos introduz, portanto, na vida do Samuel, um profeta reconhecido por aqueles do seu tempo como alguém que era não somente capaz de escutar a voz do Senhor, como aqui esse texto nos revela, desde criança, mas como alguém que era atento a realizar aquilo que a palavra lhe pedia,
porque diz, não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Essa é uma experiência que nós encontramos também em outros momentos da vida espiritual, não é? Pessoas que progridem espiritualmente muito rapidamente são normalmente aquelas que têm uma docilidade maior ao convite de Deus que brota no seu coração. O convite de Deus que pode vir através das leituras da Sagrada Escritura, mas acima de tudo por esta escuta interior. Essa escuta interior que vai tomar a sua referência, seja nas Escrituras, seja na própria vivência. Olhar a vida, perceber o valor dela, compreender a dimensão sagrada da vida é uma maneira de escutar a Deus. E, portanto, dar atenção a este valor sagrado da vida. Ser capaz de se escutar, de estabelecer uma relação profunda consigo mesmo e com Deus. Veja que o nosso texto fala disso, né? Samuel, afinal, escutou a voz de Deus no seu interior. E o texto coloca, Deus estava ao lado dele, não é? O Senhor ficou ao lado dele. Então, essa ideia de um Senhor que está ao lado, que nos convida a refletir sobre a vida, é algo que nós vamos ver logo também na leitura que vamos fazer do texto da carta de São Paulo aos Coríntios. Mas, claro, antes da carta aos Coríntios, nós escutamos o belo salmo que diz, eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. É um salmo que nos ajuda a compreender o quanto escutar a voz de Deus não é um peso na nossa vida, mas ao contrário, é algo que nos dá leveza, prazer na vida. E o salmo vai nos ajudar a compreender isso, né? Com a oração do salmo, nos mostrar o quanto o nosso coração deve se deixar envolver por uma palavra que é uma palavra de vida, não é uma palavra que vem castrar, quem sabe, os nossos desejos, como muitas vezes a gente tem a sensação, não é, ouvir aqui e ali, quem tem a palavra de Deus, quem sabe, como uma arma, que diz o que deve e o que não deve dizer. Não, a palavra de Deus é libertadora, ela nos leva ao encontro com nós mesmos. É ali, esse encontro pessoal, íntimo, que Deus pode, de fato, nos conduzir a compreender, né, os caminhos que devemos tomar. E assim, lemos, portanto, a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, que diz assim, irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo, mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. É bem interessante que a carta de São Paulo, em geral, são cartas que têm frases muito densas e difíceis de compreender de imediato. É preciso se debruçar um pouco. Essa pequena passagem de São Paulo aos Coríntios, ela aqui aparece na liturgia recortada. Falta 2 versículos que nós vamos encontrar em nossas Bíblias, se tomarmos o capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 20. São os 2 versículos em que São Paulo vai situar a imoralidade a que ele se refere na relação com a prostituta, né? Sabemos que tradicionalmente é conhecido o quanto as imoralidades praticadas na comunidade de Coríntios era muitas vezes justificada por uma certa liberdade que fazia com que a relação do corpo com a pessoa ficasse de uma dimensão instrumental. Assim como o alimento entra pela minha boca e sai, assim também tudo aquilo que eu faço com o meu corpo. Então o corpo era tomado, portanto, como um instrumento da alma. E aí vemos um pouco da filosofia grega, a alma e o corpo como 2 elementos distintos. Digamos que o corpo era uma espécie de recipiente onde a alma estava. Então tudo que acontecesse ao corpo não tinha a menor importância, não atingia a alma, não modificava em nada aquilo que a pessoa é, porque o que ela é mais nobre do que aquilo que é o seu corpo. Então podemos fazer qualquer coisa com o corpo. Essa é a mentalidade do povo de Corinto, contra a qual Paulo está aqui, portanto, combatendo. Então o que ele quer dizer é que a compreensão cristã do ser humano é uma dimensão integrada. Não temos alma e corpo, de modo que o corpo possa ser aquilo que podemos fazer dele o que quisermos, como instrumento. Ele vai dizer que não, nós somos um corpo. Essa é uma coisa muito profunda, que muito tempo depois a compreensão humana também vai chegar a esse nível.
de se dar conta, como hoje, né, na maioria das vezes, de se dar conta que o corpo tem algo a ver com a pessoa. Isto é, o corpo nos coloca em relação. Aquilo que o corpo faz, ele também manifesta aquilo que é a nossa vida interior. De maneira que não há uma diferença entre corpo e alma, a ponto de podermos desprezar o corpo em função da alma. Veja como isso pode ter consequências dos dois lados. Alguém que, desconsiderando esse aspecto, os atos do seu corpo de maneira qualquer, é o que o Paulo está aqui combatendo. Ele usa isso como uma imoralidade, usar o seu corpo como se ele pudesse ser apenas um instrumento, fora da dimensão pessoal, de relação. E é isso que está sendo combatido nesse texto de Paulo, para dizer que não, quando Cristo ressuscita, ressuscita inteiro, corpo e alma. Cristo é um só ao ressuscitar, portanto, este corpo não é indiferente. Aquilo que fazemos com o nosso corpo repercute, sim, com aquilo que somos. Por isso que ele diz, né, o pecado, ele não está fora do corpo, ele está em todo o nosso ser. Mas pensemos também que o contrário pode acontecer. Alguém com um espírito muito religioso desprezasse o corpo apenas porque acreditasse que apenas a sua alma, a sua vida interior valesse a pena. Portanto, não desse importância àquilo que faz com o seu corpo, descuidasse deste corpo, não tivesse atenção à sua saúde, ao modo como se apresenta, à maneira como cuida deste corpo, desprezando, acreditando, portanto, que Deus haverá de nos salvar apenas da nossa alma. E aí esse texto vai nos ajudar a evitar os dois exageros, os dois extremos, nem desprezar o corpo, nem desprezar a alma, mas compreender que essas duas coisas são apenas um modo didático de compreender momentos da nossa vida, mas não fazem com que a gente seja dividido em dois. Nenhum de nós tem duas partes, nós somos um só, corpo e alma. Aquilo que nós somos, somos um corpo. E é nesse sentido que Paulo vai dizer, fazendo a comparação, que Cristo ressuscitou, não para salvar a alma, mas para nos salvar inteiros. Somos uma só coisa com o nosso corpo. Portanto, é um texto denso de reflexão, não é? A gente tentou aqui trazer um elemento somente para que a gente possa compreender do que se trata quando Paulo vai recordar que somos templos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não habita só a nossa alma, habita o nosso ser, a nossa pessoa. E, portanto, é aquilo que define as nossas relações. Relações que estabelecemos com o outro, e essa relação passa pelo corpo. O corpo é o modo como nós nos relacionamos com o outro e é preciso, portanto, respeitar para que a gente seja coerente com aquilo que acreditamos. Fomos resgatados por Deus inteiramente, corpo e alma, como uma só coisa, um só ser. E é essa realidade cristã que se funda na ressurreição. Gostaria tanto que a gente pudesse refletir mais sobre esse texto, afinal é um texto rico de outras consequências, especialmente pensando nos nossos dias, o quanto essa relação com o corpo se tornou banalizada, não é? Nós banalizamos tanto o nosso corpo que tantas vezes valeria a pena uma reflexão mais aprofundada sobre o assunto. Mas fica aqui a reflexão para que a gente possa continuar na nossa vida pessoal a leitura desses textos e compreender o quanto ela é profunda, o quanto ela vai fundo em questões que estão para além dessas banalidades do dia a dia. Não é o fato que alguém cometeu esse ou aquele pecado sexual, imoral, algo relacionado, quem sabe, com uma prática cotidiana ou com a aceitação social, mas algo mais profundo, mais interior, que vai mais no centro das questões. Como a minha relação com o outro se dá? Ela passa pelo corpo. Portanto, como essa relação é respeitosa dessa condição humana, dessa mundanidade do nosso corpo, não é? Nós vivemos no mundo, portanto, temos uma relação que é impregnada de uma relação humana. E é disso que se trata, e a nossa espiritualidade cristã se funda nisso. Vamos então escutar Jesus no Evangelho e assim deixar que essa palavra também penetre em nosso coração. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. A leitura do Evangelho nos coloca diante de um texto lindo, que é o texto de João, que fala desta relação que Jesus estabelece com os seus discípulos. Curioso que em outros evangelhos encontramos Jesus que diz: vem, segue-me, e tudo acontece de modo automático. João resolve então descer ao detalhe e mostrar em profundidade como é que se estabelece uma relação de discípulo e de mestre. E aí vemos uma relação de atração. Jesus passa, os discípulos são atraídos por Jesus e, portanto, recebem uma primeira informação: eis é o Cordeiro de Deus. Eles estão movidos pelo interesse por este Cordeiro de Deus, que é indicado por João, que é o seu mestre anterior. E aí esses dois discípulos de João, ao encontrar-se com Jesus, estabelecem uma relação. O que estás procurando? Eles respondem: onde moras? Vim de ver. Passam com eles um tempo. Era 4 da tarde, o que mostra uma relação que se tece no cotidiano, mas de maneira a deixar rastro. Era 4 da tarde. Então mostra desse texto que para que duas pessoas estabeleçam um contato, uma relação de amor verdadeira, é preciso que ela se aprofunde naquilo que é o cotidiano da vida. Então, assim como nas primeiras leituras nós vemos uma relação que se estabelecia entre Deus e Samuel: Samuel, Samuel, aqui estou. Vemos Paulo que coloca esta relação em um contexto profundo, que não é apenas uma relação espiritual, como se não passasse pelo corpo, mostra que ela passa por nossa humanidade inteira. E aqui vemos esse texto que novamente ressalta o aspecto relacional da fé. Veja como a liturgia, ela, passando por textos tão distintos, está nos recordando algo tão importante. Todo cristão precisa cultivar relações. Uma relação que passa pela relação com Deus, como 1 Samuel, uma escuta com Deus, uma escuta de Deus: eu estou aqui. Uma relação que se estabelece de uma honestidade profunda com o irmão, e aí Paulo que vai nos recordar que nós somos templos do Espírito, portanto precisamos respeitar o outro em sua inteireza. Olha quanta coisa tem consequência para o nosso dia, não é, esse respeito? Olha como o racismo é completamente irracional, completamente fora daquilo que possa ser a mensagem cristã. O racismo, algo como a gente chama agora de aporofobia, não é? Um nome difícil, diferente, para todo aquele que tem uma certa fobia aos pobres, né? Tudo aquilo que fala dos pobres, da justiça, faz a gente ficar inquieto, né? Se algum padre na homilia fala muito de justiça social, a gente acha que ele está falando muito de política, como se falar de justiça, falar de relações humanas, fosse falar de algo que fosse sujo, mas pelo contrário, nem a política deveria ser suja, né? Os homens sujos fazem a política ficar suja, mas a política verdadeira é aquela que busca o bem comum. Então ela é a política do bem, é uma política que deve buscar relações mais verdadeiras, honestas, justas na sociedade. Então veja como o Evangelho de hoje, todas as leituras nos recordam esse valor importantíssimo da fé cristã. Nós somos homens e mulheres chamados a estabelecer relações profundas uns com os outros, respeitando a nossa relação com Deus: Samuel, Samuel, aqui estou. Respeitando a nossa relação com o outro: lembra, você é templo do Espírito Santo, assim como o outro também é. E aqui Cristo que nos convida a esse discipulado, que é um caminhar com Ele, mas num caminhar que envolve o dia a dia, a intimidade. E passaram aquela tarde, permaneceram ali. É tão bonito, então, ver que esse permanecer com Jesus gerou uma intimidade tal que o texto termina. Jesus olhou bem para André, não é? Que é aquele que vai chamar Pedro, e aí ele olha para Pedro e diz: tu és Pedro, tu és Simão, né? Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então, a ponto de Jesus mudar o seu nome, essa intimidade que se estabelece. É assim que a liturgia de hoje nos convida, não é? A aprofundar as nossas relações e permitir que elas produzam intimidade uns com os outros, com Deus. E, claro, essa intimidade representa também o nosso discipulado, o nosso seguimento ao Evangelho de Jesus. Senhor, nós te agradecemos imensamente pelo dom da vida e por todas as relações que estabelecemos ao longo da vida, os amigos, aqueles que nos dão amor e que nós retribuímos também com amor, e pedimos a alegria de saber cultivar estas amizades. E por todos aqueles que não conseguem fazer amigos por alguma razão, por tantos problemas, dificuldades que podem ter surgido ao longo de sua vida, pedimos também por eles,
Ajuda-nos a contribuir para que a sociedade estabeleça relações mais fraternas e que a amizade social permita que possamos criar um mundo mais alegre, mais feliz, mais justo e mais fraterno. Abençoe-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana não poderia ser outra. Como você cultiva as relações saudáveis na sua vida? Busque detectar alguma relação que você percebeu que não está andando muito bem. Tente recuperá-la. Descubra que ser cristão significa estabelecer relações saudáveis, verdadeiras, honestas, onde quer que estejamos. No trabalho, entre os amigos, entre os familiares, entre os desconhecidos, mas que sejamos homens e mulheres de relação. Como andam as suas relações? Fica a dica. Preparando o domingo.